Oi, gente, que bom que você está aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre aspectos familiares. Algumas religiões denominam esse aspecto familiar de maldição familiar. Aí você poderia me perguntar: maldição familiar, Malu? O que é isso? Gente, são padrões que se repetem. Por exemplo, você tem um pai e uma mãe que vivem com muitas dificuldades. E a todos os momentos eles dizem que você não pode comprar isso porque seus pais não têm dinheiro. Que dinheiro não dá em árvore. Que para ter dinheiro precisa se esforçar muito. Precisa estudar muito e alcançar um patamar bem elevado para poder ter essa condição financeira. E diante dessas falas na infância, constantemente repetidas, você vai absorvendo no seu inconsciente que dinheiro realmente para conseguir é muito difícil. Aí você cresce, talvez aí se case, e a sua vida, por mais que você se esforce, essa vida não anda para frente. E você não sabe por quê. Então, quando você para analisar esse tipo de situação, você consegue perceber que dentro dessa família existe um padrão familiar. Ou seja, na família ninguém conseguiu avançar, digamos assim, financeiramente. Aí eu vou contar outro casinho. Vamos supor que a sua mãe e o seu pai, na infância, você ainda bebê, pequenininho, o seu pai batia na sua mãe. E constantemente você via aquela violência, seja de uma forma verbal, ou seja de uma forma mais física. Então você cresce, talvez aí você se case, e nesse relacionamento, inconscientemente, tá, gente? Você vai atrair pessoas mais ou menos com o mesmo padrão dos seus pais, embora constantemente, quando você tenha aí amadurecido, você talvez dissesse: jamais eu quero ser como meu pai. Ou jamais eu quero ser como a minha mãe, que aceita essa violência e permanece nesse casamento totalmente absurdo. Mas, sem perceber esse padrão que se repetiu aí com seus familiares, porque o próprio pai de vocês, os familiares anteriores, ou seja, a sua avó e o seu avô, tinham aí essa mesma questão. Vamos supor que depois você descubra que o seu bisavô ou o seu avô também fazia a mesma coisa com as suas mulheres. Então, nessa família, por esse padrão estar se repetindo, é como se fosse uma maldição familiar. E até que essa maldição se quebre e ela se rompa, alguém vai ter que fazer isso. Eu não sei se você vivencia esse tipo de padrão, mas se você observar, em algumas famílias, isso acontece e é mais comum do que nós imaginamos. Para que isso seja quebrado, ou seja, essa maldição, essa energia que vem se perpetuando de gerações e gerações, vai existir em algum momento na família alguém que tome uma posição e faça a mudança nessa energia. Para que seus filhos, seus netos e a geração que vai vir depois não repitam o mesmo padrão. E quando eu falo nessa maldição familiar, são vários padrões. Não é só o padrão da violência, não é só o padrão da pobreza, que você ouviu talvez aí na sua família constantemente essa palavra pobreza e você inconscientemente assimilou isso e reproduz. E a gente não percebe isso. Vamos supor que você conheça uma pessoa
que é espancada pelo seu marido e constantemente essa pessoa lhe procure para desabafar. Aí você aconselha, aí você diz para essa pessoa que não conviva mais com esse ser, que ele é doente, que você procure ajuda, enfim. Relata aí todos os momentos que você poderia, toda a trajetória que você poderia fazer para que você saísse desse relacionamento abusivo. Por mais que dentro de você queira realmente largar esse relacionamento, é como se não existisse uma força. É como se inconscientemente algo tivesse lhe puxando para que você permanecesse naquela relação. E isso é exatamente esse padrão energético que foi repetido aí de geração em geração e você, sem perceber, continua fazendo a mesma coisa. Até que em um determinado momento, talvez por você já ser de uma geração mais nova, você tome uma decisão, mesmo que depois de muita dor. E você decida aí se separar. Você acha que o seu filho ou a sua filha, que vivenciou tudo que você vivenciou, não vai repetir esse padrão se você não fizer essa quebra? A maioria vai sim. E esses padrões não são só dessa forma. Existem padrões de pessoas abusivas, existem padrões de pessoas que têm aí uma mania de pegar as coisas dos outros. Existem padrões inúmeros nas famílias e que a gente não consegue entender o porquê. Então, através dessa visão sistêmica, digamos assim, de você compreender que talvez somente você, nesse momento, tendo esse conhecimento, você pode fazer a mudança para que isso não se repita, é que realmente vai haver uma quebra. Então, o que eu posso sugerir para você, que talvez esteja passando nesse momento por essa situação e não saiba como agir, porque está tudo dentro, gente, tão forte, nesse inconsciente, eu recomendo para você que você faça uma constelação familiar. Aí talvez você nem saiba o que é uma constelação familiar, mas eu recomendo que você busque. Talvez aqui mesmo no YouTube existam várias pessoas que fazem esses trabalhos e que fazem essa quebra nessa energia que vem aí se perpetuando. A constelação familiar, gente, é um processo fantástico. São quebras de memórias. É como se você tivesse dentro do seu inconsciente várias caixinhas de aprendizados aí no decorrer da sua vida. Mas uma caixinha dessa, ela não tem uma energia muito legal. Aí quando você faz parte dessa relação familiar e que você faz uma estrutura de mudança, é que há essa retirada dessa caixinha do seu inconsciente. E aí que entra exatamente a constelação familiar. Hoje, os próprios tribunais estão fazendo essa constelação familiar não somente para a família, mas para negócios, para residências, para um monte de situações para que haja esse rompimento energético. É como se vocês já perceberam que quando você, por exemplo, é casado ou é casada com uma pessoa durante longos anos, aí mesmo que você decida pedir uma separação, você não consegue esquecer aquela pessoa, mesmo que a decisão tenha partido de você, porque quando você convive com esse ser humano, automaticamente há uma troca energética. E durante muitos anos, aí é que essa troca ela é muito mais forte. Então, para que haja esse rompimento, vai levar um tempo. Para que esses pensamentos possam sair da sua mente, ou seja, em tudo que você vivenciou com a pessoa, todos os momentos felizes e não muito felizes. Tudo isso aí vai ter que ser tirado com um processo. Não é do dia para a noite, mesmo que você
tenha tomado essa decisão, isso não sai da sua mente rapidamente, porque existe um emaranhamento dessas energias. Toda pessoa que nós temos o contato mais íntimo, digamos assim, de um relacionamento, seja um relacionamento de namoro, seja um relacionamento de noivado ou um casamento, com esse entrelaçamento de energia, há uma forte emoção, há uma forte sentimento, e que não pode ser rompido de uma hora para outra, a não ser que você tenha esse olhar para que você entenda isso. Então, o que eu posso recomendar para você que está passando por algum processo, que tem uma ligação aí, talvez, na sua família, na sua ancestralidade, que você busque esse conhecimento. Talvez perguntando para os seus pais, ou papai, na nossa família teve alguém que agia assim. Por exemplo, vamos supor que a sua bisavó fosse uma curandeira. Aí passasse anos e anos, você cresce e de repente você se percebe com o dom da cura. De onde vem isso? Tem toda uma ancestralidade por trás. Tem pessoas que têm indígenas na família. E indígenas geralmente mexem muito com essa cura pela natureza. Então, muito de coisas que são nossas vem dos nossos ancestrais. Vem dessas vivências anteriores dos nossos antepassados e que a gente nem muitas vezes nem conhece. Ou muitas vezes não ouviu nem falar. Ou não sabe nada sobre as vivências deles. Então seria interessante para que você que está me assistindo e que tem essa, digamos assim, maldição familiar, que vai passando tipo de pai para filho, enfim, possa, tendo esse conhecimento, você buscar auxílio. Para que você faça essa quebra, esse rompimento dessa ligação energética tão forte. Tá certo assim? Eu vou deixar essa dica para você. E espero que de alguma forma eu tenha contribuído para a sua vida. Gratidão e muita luz.